Olá, aqui é Márcio Eugênio, apaixonado por comércio eletrônico e criador do SEO Atômico, uma explosão de visitas para a sua loja virtual. E hoje a gente vai falar sobre indicadores de desempenho para a loja virtual. Se você quer saber mais sobre isso, fica comigo. Quando se tem uma loja virtual, quando se começa uma loja virtual, a gente precisa saber que lojas virtuais são um jogo de números. Isso mesmo, um jogo de números. Você precisa saber o que está acontecendo na sua loja virtual para conseguir direcionar, para conseguir caminhar, para conseguir tomar ações para chegar no seu objetivo, tomar ações para ter mais resultado, para ter mais vendas, para ter mais pedidos no final do mês. E como é que tu consegue saber o que está acontecendo para direcionar, para tomar ações? Através de indicadores. Eles são o GPS, né? Eles são o GPS do dono da loja virtual, no qual ele vai saber o que ele precisa fazer, né? Ou então, o que ele fez no período anterior, quais foram os resultados, o que deu certo, o que deu errado e, a partir daí, o que ele precisa fazer para frente, para que ele consiga direcionar, para que ele consiga encaminhar o trabalho dele para seguir na direção certa. Os indicadores que eu recomendo que um dono de loja virtual tenha e que ele monitore isso diariamente são alguns. Primeiro, faturamento. É importante saber o quanto está se faturando, mas muitas vezes só esse número, de forma isolada, ele não te diz muita coisa, né? No final do mês é legal tu chegar lá, ter alcançado o seu objetivo, ter alcançado essa meta, ter vendido o quanto você gostaria de ter vendido, mas caso você não tenha vendido, ou caso você tenha vendido e queira vender mais e queira ter mais resultado, você precisa saber o que houve para tomar a ação certa. Então, alguns outros números que eu sempre utilizo isso nas consultorias que a gente trabalha é quantidade de pedidos pagos, pedidos realizados e pedidos confirmados, a diferença entre esses números, e se esse número for acima de 35%, tem uma grande oportunidade de você melhorar e vender mais na sua loja virtual. Quantidade de visitantes, tá? A gente pega isso no Google Analytics. E daí, taxa de conversão real. Quando a taxa de conversão está abaixo de 1,5% e quando a taxa de conversão real está abaixo de 1%, precisa se agir. Tempo médio de pessoas no site, bounce rate, páginas visitadas também são indicadores extremamente importantes para que a gente consiga saber o caminho que a gente está tomando e o resultado que a gente está tendo. Esses são alguns indicadores simples e são os indicadores que normalmente a gente utiliza para navegar nas lojas virtuais e no trabalho de consultoria que a gente faz. E daí é um outro contraponto. Tem as pessoas que não têm nenhum indicador e daí sentem completamente perdidas, né? Saber o que precisa fazer, para onde precisa caminhar e tal. E também tem outro contraponto das pessoas que têm indicadores demais, né? Hoje, se tu abre o Google Analytics, cara, tem número ali que, tu pode fazer um PhD, entendeu? Pode fazer um mestrado, um doutorado ali e vai sobrar número, entendeu? Então, não monitorar ou monitorar demais, né, os dois extremos disso são um problema. Você precisa selecionar alguns números, esses que eu sugeri são os que a gente utiliza nos nossos trabalhos de consultoria e, focar nesses números, trabalhar com eles no dia a dia, correr, analisar, olhar, monitorar, agir e ver como essa ação que você fez impacta no resultado desses indicadores. E daí, monitorar. Isso converteu em venda, isso não converteu em venda, quanto eu investi, quanto eu não investi, quanto deu, quanto não deu. E, tá sempre acompanhando a sua loja virtual dia a dia em cima desses números. Conforme esses números forem evoluindo, conforme as ações forem acontecendo, o resultado no final do mês ele é inevitável. Vendas. Mas você precisa trabalhar isso de uma forma consciente, trabalhar isso de uma forma comprometida, porque senão, cara, se tu olhar um indicador hoje e amanhã olhar outro, cara, não faz sentido nenhum. Você precisa elencar os seus indicadores e olhar eles diariamente. Não é assim olhar quando tiver vontade. Isso precisa fazer parte da sua rotina para que você consiga entender, né, o que está dando certo, o que pode ser melhorado, o que você precisa fazer para alcançar o objetivo que você quer na sua loja virtual. Para isso,
que servem os indicadores? Os indicadores de uma loja virtual, eles são a bússola, eles são o GPS que guia o dono da loja virtual na direção certa. Então, eu vou deixar aqui um vídeo que eu falo sobre Google Analytics para você dar uma olhada e entender o que eu acredito que é fundamental para você utilizar no Google Analytics. E eu vou convidar você também a seguir a gente, né, a assinar o nosso canal de podcast no iTunes ou na sua ferramenta favorita de podcast para você escutar a gente na academia, escutar a gente no carro, escutar a gente enquanto você faz exercício e também para deixar um review lá no podcast. E para você seguir a gente no Snapchat, tá aqui o endereço, né? Márcio Eugênio, adiciona lá para você saber um pouco dos bastidores aqui e para você ser sempre o primeiro a receber os nossos próximos vídeos, assine nosso canal aqui embaixo, porque o objetivo do nosso canal é mostrar para você como é simples vender.